até agora, fizemos um estudo de circuitos simples com fontes e resistores em sua constituição. Além disso, aprendemos a reduzir e simplificar esses circuitos a partir da abordagem de resistores equivalentes. A questão é que muitas redes envolvendo resistores não podem ser reduzidas a combinações simples de resistores em série ou paralelo. Tá? E é exatamente essas redes que iremos estudar na aula de hoje. Então, aqui mostro um exemplo para vocês de uma dessas redes, um desses circuitos que não pode ser estudado a partir da simples redução por associação de resistores. Então, aqui nós temos um circuito, duas fontes de tensão, né, corrente contínua, fornecendo corrente, então, para uma lâmpada com resistência R. Então, são duas fontes reais, no final, que é uma resistência interna R1 e R2, uma outra resistência externa aqui, que é uma lâmpada. Para a gente resolver esse problema, então, necessariamente a gente precisa utilizar outras ferramentas, outros instrumentos, de modo a obter aí as correntes e outros parâmetros do circuito. Então, a análise desse circuito ela será feita a partir de técnicas desenvolvidas pelo físico alemão Gustav Robert Kirchhoff, tá? Que são conhecidas como as leis de Kirchhoff. Veremos a partir de agora. Então, antes de definir as leis de Kirchhoff, é importante que a gente defina alguns termos que serão utilizados para a avaliação dos diferentes circuitos. Tá? Então, vamos considerar aquele mesmo circuito mostrado no slide anterior. Tá? E aqui nós vamos definir, então, os chamados nós e as malhas. Tá? Então, são esses dois conceitos aqui que são importantes para a gente poder discutir e definir as leis de Kirchhoff. Então, o nó ele vai ser um ponto do circuito onde ocorre a união de três ou mais condutores, ou seja, é a ramificação de um ponto do circuito. Então, por exemplo, nesse circuito especificamente, nós temos dois nós, o ponto A e o ponto B. Notem que há uma ramificação. Se estamos percorrendo, por exemplo, chegamos ao ponto B por aqui, notem que tem outros dois caminhos saindo desse ponto B. Tá? O mesmo ocorre para A. Então, nós temos, nesse circuito especificamente, dois nós. O ponto D e o ponto B e C, notem que eles não são constituídos por nós, uma vez que não há ramificação do circuito nesses pontos. Tá? O segundo conceito importante, o segundo termo importante, então, é a malha. Então, a malha ela é definida como qualquer caminho condutor fechado no circuito. Tá? Então, nesse caso especificamente, nós temos um circuito constituído por três malhas. Então, nós temos uma malha externa, aqui. Tá? Nós temos a malha, que chamamos de malha 1. Nós temos uma malha interna aqui, uma malha da esquerda, chamada por malha 2, tá? Que é essa malha aqui. E a malha da direita é definida por 3, tá? Que é essa malha aqui. Então, notem que a malha é qualquer caminho condutor fechado que constitui o circuito. Então, o circuito pode ter uma ou mais malhas, né? Infinitas malhas, dependendo da complexidade deste mesmo circuito. Aqui nós temos outro caso, um típico circuito ponte. Então, nesse caso, nós temos aqui 1, 2, 3, 4 nós. Né? Então, notem que os pontos A, C, D e B são nós, pontos de a ramificação do circuito. Tá? Os pontos F e E não são nós. E temos aqui 4 malhas distintas. Então, temos a malha 1, que é essa malha externa aqui. Temos a malha 2, que é essa malha mais à esquerda. Temos a malha 3, que é essa malha pequenininha aqui, superior. E a malha 4, essa malha inferior. Então, dependendo do circuito, eu posso ter diferentes nós ou diferentes. Uma vez definidos esses termos, a gente pode começar a reduzir, né, essas leis de Kirchhoff. Então, pela equação da continuidade, discutida no capítulo anterior,
Para uma corrente estacionária, nós temos que o fluxo de corrente, densidade de corrente, através de uma superfície fechada, é igual a zero. Tá? Ou seja, para uma superfície infinitesimal que encerre um nó da malha, toda a carga que entra por essa superfície deve sair por ela para que a integração seja nula, nesse caso aqui. Assim, como consequência disso, nós temos a lei dos nós de Kirchhoff. Ou seja, em qualquer nó de um circuito, a soma das correntes que entram e saem é sempre igual a zero. Isso é válido para qualquer nó do circuito. Então, para ilustrar isso, nós temos aqui um nó bem simples, tá? Com uma ramificação aqui simples. Aqui nós temos uma corrente I1 entrando, tá, no nó, e uma corrente I2 também entrando no nó. Então, a corrente que sai desse nó necessariamente deve ser composta pela soma das correntes que entram. Tá? Então, a soma algébrica de todas as correntes que entram em um nó é igual às que saem desse mesmo nó. Então, a gente pode pensar a analogia aí com tubos de água. Tá? Imaginem água entrando aqui, ó, pelo lado esquerdo e pelo lado direito. Então, a quantia de água, né, que entra pelos lados aqui dessa tubulação deve ser a mesma água, o mesmo fluxo de água saindo desse tubo na parte inferior aqui. Então, o fluxo de água que entra deve ser o mesmo fluxo de água que sai. Tá? Então, essa analogia aí ela é válida aqui no caso de circuitos elétricos. Agora, nós vamos considerar, então, para traduzir a segunda lei de Kirchhoff, vamos considerar um ponto P em um circuito fechado. Então, vamos considerar o mesmo circuito que a gente estudou anteriormente, tá? E vamos considerar um ponto P qualquer do circuito, tá? Nesse circuito fechado. Quando a carga sai de um ponto P, desse ponto P, e retorna a este mesmo ponto P, a diferença de potencial total, né, para esse movimento vai ser zero. Tá? A diferença de potencial total vai ser igual a zero. Isso tem origem, então, no princípio de conservação de energia. Se a diferença de potencial total é igual a zero, então a integral do produto escalar do campo elétrico com o elemento de deslocamento dl, tá, do ponto P até esse mesmo ponto P, também vai ser zero, conforme mostrado nessa questão aqui. Como consequência disso, então, nós temos a lei das malhas de Kirchhoff. Então, sempre que nós percorremos uma malha completa, como o caso aqui, saímos do ponto P e voltamos ao ponto P, a soma de todas as diferenças de potencial ao longo desse percurso vai ser sempre igual a. Isso é válido para qualquer malha com quaisquer elementos de circuito. Ou seja, eu posso ter resistores, capacitores, fontes, quaisquer elementos de circuito. Então, essa soma, essa diferença de potencial, deverá necessariamente ser sempre zero. Ou seja, a soma algébrica de todas as quedas de potencial através de uma malha de circuito é igual a zero. Chamo atenção aqui, então, agora para alguns detalhes, né? Para a gente fazer a análise dessas malhas. Então, essa parte remete basicamente à convenção de sinais para a aplicação da lei das malhas. Então, vou ilustrar aqui o comportamento para fontes e para resistores. Vamos iniciar, então, pelas fontes. Então, vamos imaginar que temos uma fonte com seu terminal negativo e positivo, aqui, negativo da esquerda, positivo à direita. Imaginemos que o percurso da nossa malha é um percurso do terminal negativo para o terminal positivo. Então, sempre que a gente faz o percurso do terminal negativo para o terminal positivo, a gente pensa que há um incremento do potencial elétrico no circuito, ou seja, teremos um valor positivo da força eletromotriz toda vez que atravessamos uma fonte
do terminal negativo para o terminal positivo. Quando atravessamos essa fonte do terminal positivo para o negativo, então nós teremos menos a força eletromotriz. Isso equivale a pensar que nós teremos um decréscimo do potencial elétrico ao longo dessa análise aqui. Para resistores, então, nós temos um resultado um pouquinho diferente. Então, para resistores, nós devemos considerar necessariamente o sentido da corrente elétrica. Então, vamos considerar aqui um sentido de corrente elétrica da direita para a esquerda. Tá? Então, toda vez que a gente fizer o percurso para análise da lei das malhas no sentido contrário à corrente elétrica, então nós teremos um valor de mais IR. Tá? É como se eu tivesse um elemento de potencial quando eu percorro, então, o resistor de forma contrária à corrente elétrica. Quando o percurso for no sentido da corrente elétrica, então eu tenho uma contribuição negativa para a diferença de potencial. É como se ocorresse um decréscimo de potencial quando eu percorro, então, a malha no mesmo sentido da corrente e atravesso um resistor elétrico. Agora, algumas estratégias para análise, né, desses circuitos. Então, sabendo aquelas convenções para fontes e para resistores, a primeira coisa que nós fazemos, então, para poder analisar, é fazer um desenho do diagrama do circuito, né, e deixar espaço suficiente para anotar todas as grandezas conhecidas e desconhecidas. Tá? Então, é importante que vocês consigam fazer um desenho aí, que não fique muito poluído, e que vocês possam identificar as grandezas pertinentes. O segundo ponto, então, de preparação, é escolher qualquer malha do circuito e indicar um sentido, que pode ser horário ou anti-horário. Tá? Então, esse sentido escolhido é completamente arbitrário. É o sentido que vocês vão escolher para percorrer a malha, tá, e aplicar a lei de Kirchhoff. Então, o sentido, como eu mencionei, o sentido do percurso não precisa ser o mesmo da corrente. Ele é completamente arbitrário. Vocês podem botar eventualmente no mesmo sentido da corrente ou não. Até porque às vezes vocês não vão conhecer a corrente e vocês têm que definir, então, esse sentido do percurso. Terceiro, escolher e indicar os sentidos de todas as correntes e fontes desconhecidas. Tá? Então, se vocês eventualmente não conhecerem a corrente, se a corrente não for conhecida, vocês deverão indicar os sentidos da corrente, tá? De forma arbitrária também. Tá? Então, vocês podem colocar o sentido que vocês quiserem. Se o sentido real for oposto àquele sentido escolhido por vocês, então, após todos os cálculos, aparecerá um sinal negativo na resposta. Esse sinal negativo da resposta estará indicando que a escolha inicial de vocês para o sentido da corrente foi uma escolha inadequada. Então, basta vocês inverterem a posteriori o sinal da corrente no circuito elétrico. Em relação à análise, também temos alguns passos a seguir. Então, para aplicar a lei das malhas, a primeira coisa que fazemos é escolher qualquer malha do circuito, né, uma vez definidas, com sentido horário ou anti-horário, indicado na parte de preparação, e percorrê-la. A seguir, então, ao percorrer a malha do sentido escolhido, devemos somar algebricamente as diferenças de potencial à medida que atravessamos cada um dos elementos do circuito. Seja ele um resistor, uma fonte, um capacitor e por aí vai. Tá? Aqui nesse ponto, então, nós vamos considerar a convenção de sinais que foi discutida anteriormente. Tá? Então, dependendo se a gente vai do menor para o maior potencial de uma fonte, eu sempre tenho um valor positivo da força eletromotriz. Se eu vou do potencial maior para o menor, eu tenho um valor negativo da força eletromotriz. Se eu percorro a resistência elétrica no sentido da corrente, então eu tenho um valor negativo da diferença de potencial, ou seja, menos IR. Se eu percorro no sentido contrário da corrente elétrica, então eu vou ter um valor positivo
da diferença de potencial no resistor, ou seja, mais IR. Por fim, então eu igualo a zero a soma algébrica obtida na etapa anterior. Aqui, então eu somo todas as diferenças de potencial e igualo a zero, de acordo com a lei das malhas de Kirchhoff, conforme ilustrado no início da aula. Caso seja necessário obter mais equações independentes, né, no caso tiver um circuito mais complexo, eu preciso escolher uma outra malha e repetir todas as etapas anteriores. Repetir esse processo, então, até chegar a um número de equações independentes igual ao número de incógnitas. Aqui, se eu tiver diferentes malhas, diferentes nós, eu terei diferentes correntes no circuito. Tá? Estarão se dividindo aí toda vez que encontro um nó. Então, quanto mais malhas eu tenho, mais incógnitas, mais correntes eu vou ter, mais equações eu preciso para resolver esse problema. Então, eu preciso aplicar a lei das malhas para N malhas, aí até eu ter um número igual de equações independentes ao número de incógnitas. Por fim, então, resolver o sistema de equações simultaneamente para determinar essas incógnitas. Uma observação. Também é possível utilizar esse procedimento para determinar a diferença de potencial de um ponto específico do circuito em relação a outro ponto específico do circuito. Então, não necessariamente preciso sair de um ponto e voltar a esse ponto. Tá? Posso calcular a diferença de potencial entre dois pontos distintos do circuito. Se eu saio de um ponto e volto a ele mesmo, a soma de todos os potenciais deve ser igual a zero. Se eu saio de um ponto e volto a outro ponto, então a soma dos potenciais aqui é igual à diferença de potencial entre os dois pontos. No próximo vídeo, então, estudaremos um exemplo de como aplicar as leis de Kirchhoff em um circuito e obter as correntes elétricas em cada um dos elementos. Ou seja, nós vamos aplicar todas as etapas que foram explicitadas aqui nessa aula e obter os valores numéricos de um circuito específico.